Hoje começa nossa disciplina de estágio em serviço social, onde eu vou abordar, a literatura selecionada que foi enviada para vocês antes. Essa literatura também vai orientar, vocês na questão do estágio de vocês no campo de estágio. Para quem ainda não respondeu o questionário que eu enviei por e-mail, que eu enviei para a professora Ana, quem não conseguiu fazer ainda, assistir aí a videoaula e preencher, vocês, preencham para que eu conheça um pouquinho mais de vocês. E vamos lá, na nossa nova disciplina, para a gente começar a pensar o nosso campo de estágio, beleza? Então vamos lá. O objetivo é abordarmos a temática do trabalho, educação e a cidadania no estágio, E é necessário isso para nós compreendermos a dimensão histórica inserida no contexto do trabalho e a educação como seus pilares fundamentais para o exercício da cidadania. Então, o nosso campo de estágio, bem como a nossa profissão futura, ela tem a intenção de também formar a gente para o exercício da cidadania. Então, eu vou pedir agora para vocês observarem essas duas imagens. Esta aqui, ela vai falar primeiro, de uma seleção, onde nós, enquanto lá assistentes sociais, vamos estar fazendo uma seleção, a gente vai estar fazendo observações, nós vamos estar fazendo inúmeras ações para que nós conseguimos, de forma, com uma qualidade, atender os nossos usuários. Então está lá, para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame escolar aquela árvore. Então eles vão ter que escalar a árvore ali, para conseguir ter uma seleção justa. O que vocês entendem ali, observando, os tipos de animais que nós temos ali? Será que o peixe, a foca ali vai conseguir fazer essa escalada? Será que o elefante talvez vai conseguir? O pinguim? Então, assim, o que nós podemos refletir com isso? Depois eu vou fazer uma pergunta para vocês fazerem essa reflexão com base no texto. Mas aqui trazendo, adiantando para vocês, muitas vezes nós vamos encontrar no nosso campo de estágio e até na nossa profissão futura muitos obstáculos, desde políticos, a política ali da assistência social, as outras demais políticas que envolvem ali o trabalho do assistente social, como educação, saúde, as políticas que introduzem a assistência aos idosos, as crianças, os adolescentes, as pessoas de forma geral que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, muitas vezes nós vamos nos deparar com diversas dificuldades e nós vamos ter o diálogo de que a gente tem que tratar todo mundo na igualdade. Só que dessa forma, quando a gente tenta, fazer de uma forma justa, para que todos tenham acesso, nem sempre aquelas pessoas que realmente necessitam vai ter o acesso, porque cada ser humano, ele tem uma dificuldade diferente. Ele tem uma condição ou não de exercer determinadas condições, de realizar as questões que estão na nossa sociedade. Então, muitas vezes, o assistente social, o estagiário no seu campo de estágio, ele vai ter que estar ali refletindo os diferentes obstáculos que ele encontrar para, de forma, na equidade, buscar forma de estar ali tentando articular estratégias para atender o seu usuário, para que ele consiga ter acesso à política pública da assistência social, ou muitas vezes até mesmo para que ele se emancipe, e tenha condições de melhores condições de vida ali, de dignidade humana. Então, o assistente social tem essa característica de perceber essas questões que envolvem o contexto sócio-histórico dos seres humanos e tentar ali buscar estratégias para melhorar as condições, objetivas daquela pessoa ou daquela política pública que ele esteja trabalhando. E ali, aqui, eu estou aqui hoje formando vocês, fazendo esse movimento de formação, e eu estou tentando trazer, um conhecimento para vocês, uma forma de vocês refletirem a sociedade, e ali
de certa forma, se a gente olhar para isso, eu penso dessa forma, eu quero, será que vocês pensam da mesma forma que eu? Ou não, né? Então aqui é uma reflexão dentro da relação de ensino da disciplina com o campo de estágio de vocês. Aqui a gente traz as questões para as reflexões, mas vocês não têm que pensar igual a professora. Vocês têm que irem além da professora. Vocês têm que ter ali um pensamento com base, né, no conhecimento científico, que vocês consigam aplicar aquilo no dia a dia, mas que também vocês tenham novas sínteses. Vocês, né, não tenham um pensamento quadrado, talvez, ali, igual o meu, mas que vocês se superem, ou que vocês tragam novas reflexões para isso, né? Então, assim, por isso que diante da questão que nós estamos hoje, da pandemia, o ensino às vezes fica muito limitado ao diálogo, o debate, mas nós estamos aí tentando algumas estratégias para a gente manter o diálogo. Por isso que eu estou enviando alguns questionários, a gente está, né, tentando manter aí o vínculo com vocês. E também quem tiver necessidade, quiser marcar o horário, né, pra gente estar conversando, para manter mesmo essa questão, essa relação, né, com o outro, apesar de estarmos limitados na pandemia. E aí eu faço a pergunta para vocês: quando vocês estiverem atuando no campo de estágio de vocês, vocês vão querer que todo mundo pense igual a você, ou que as pessoas que estejam à sua volta, né, tenham a sua pluralidade ali de conhecimento, de pensamento, mas que a gente, de certa forma, consiga manter o diálogo e chegar nas melhores soluções. Porque quando cada um pensa numa estratégia, nós chegamos a um conjunto ali, a um coletivo, para identificar a melhor situação para que conseguimos buscar e atender a necessidade daquele usuário. Então, fica aqui uma reflexão e vocês vão fazer a reflexão de vocês depois. Aí, aqui nós temos uma perguntinha. Quais relações vocês fazem com o que pode encontrar no estágio de serviço social? Vocês vão pensar, quem quiser anotar pode anotar. Depois eu vou mandar aqui também para vocês, né, o vídeo para ficar salvo. Então, quais essas relações que vocês fazem, que quem já está indo para o campo de estágio, né, já está encontrando, ou quem não foi ainda, imagina encontrar. Pode ter certeza que vão vir muitas questões, muitos problemas, às vezes ali que a gente, nossa, estudei dessa forma, mas né, aqui não funciona assim. O que eu posso fazer para tentar amenizar? Não é um trabalho fácil, já aviso, né, que muitas vezes as pessoas, né, na nossa sociedade não conseguem entender a importância de relacionar a nossa teoria com a prática nossa, né? Então, vamos lá. E vou trazer aqui algumas considerações acerca do texto. São breves sínteses, né, do que a gente vem estudando. Porém, é necessário que vocês aprofundem no texto, leiam o texto. Se tiverem dúvidas também pode perguntar, o que, né, tiver ao alcance nós estaremos fazendo para que, né, vocês consigam estabelecer novas sínteses sobre o conteúdo. Então, estabelecemos os pressupostos básicos e em seguida o processo histórico de construção da cidadania, demonstrando a proposta de cidadania na antiguidade, na Idade Média e na Idade Moderna e também na nossa atualidade. Então, na Idade Moderna, nós relacionamos a cidadania ao nascimento do capitalismo e na atualidade contrapomos a cidadania e o neoliberalismo. Então, nós temos ali o surgimento da cidadania, né, no período moderno, não que também na Idade Média também se discutia esse conceito, eu não vou entrar em detalhes nele aqui agora, porque nós temos ali o livro, então o livro, né, nos capítulos anteriores, ele vai trazer essa reflexão do que era cidadania na antiguidade, ali na Grécia. E depois ali nós trazemos para o nosso período atual, o termo cidadania, ele está muito relacionado ao capitalismo, ao seu surgimento, e agora na nossa contemporaneidade nós temos a cidadania relacionada ao neoliberalismo. Mas por quê? Vamos ver.
o texto traz, né, que a conquista da cidadania no Brasil contemporâneo está relacionada a ações governamentais na área do trabalho e da educação que visam a promoção da mesma, né? Então, essa relação de cidadania está relacionada tanto ao trabalho como à educação. Abordaremos nessa aula, então, a retomada da importância do estágio supervisionado na formação do assistente social, da assistente social, as reflexões e tarefas teórico-práticas sobre a importância do estágio na formação do assistente social, a intervenção do estudante de serviço social no campo de trabalho e orientações para a elaboração do projeto de intervenção. Então, além dessas reflexões acerca da cidadania e as relações de trabalho e educação, nós também vamos estar, né, pensando aí nos projetos de intervenção de vocês. Então, Lucídio Viachete, 2011, que é o texto, né, de base, ele aborda a área da educação especial no Brasil, no qual o assistente social atua. Então, essa literatura ela vai abordar diretamente as questões relacionadas à educação, né, das crianças especiais. O primeiro problema diz respeito à disseminação do conhecimento produzido por meio de estudos científicos e o outro à natureza desses conhecimentos. Há uma necessidade da disseminação de pesquisas no campo da educação especial. O estudo apresenta o foco de atenção às situações sociais históricas que transformamos os seres humanos. Demonstra sua preocupação às necessidades de pensar o papel exercido pela educação especial na conjuntura atual de desenvolvimento das forças produtivas, a consequência das transformações históricas no mundo do trabalho, no processo de humanização e desumanização dos sujeitos de necessidades educativas especiais, a democratização do ensino, do mundo da cultura, dos direitos e dos deveres e das conquistas de civilização. Então, ele traz uma discussão do que também são as categorias, né? E como elas aparecem em Marx, que essas categorias são conhecimentos que da relação entre o homem e a natureza, né? Então, o ser humano, ele, na sua universalidade, ele é um homem, né? Um ser humano genérico, né? Não de homem na Constituição, mas como homem e mulher, né? Humano genérico. E a sua relação está estritamente relacionada às questões socio-históricas, que além de biológicas, né, ele também tem sua relação com seus pares, com a sociedade, com as pessoas que ele convive, o meio que ele convive. E a problemática do presente trabalho consiste em averiguar como os adultos familiares interpretam as experiências das crianças que enxergam e as que não enxergam. Quais seriam as causas e consequências dessas interpretações na formação de expectativas a respeito do desenvolvimento dessas crianças? Essa ação apenas foi possível pela pesquisa de campo em que o pesquisador vai à busca de identificar a prática. Então, muitas vezes, vocês no campo de estágio de vocês vão ter que ser esses pesquisadores, vocês vão ter que observar essas ações que acontecem no dia a dia para tentar reflexionar elas, né, repensá-las na sua teoria. Será que de fato a garantia da legislação está sendo garantida? Então vocês vão ter que fazer essas relações, né, essa busca de identificar essa prática. No movimento do contato com o campo de estágio, o acadêmico necessita de instrumentos para captar suas indagações, um caderno de observação, entrevistas, questionários e até mesmo intervenções, instrumentos realizados no estágio da pesquisa. Então, pessoal, muitas vezes, e o que tem relacionado também a esse livro, para além dessa reflexão que o texto vai trazer sobre as crianças com necessidades especiais, o que as famílias, né, dessas crianças observam em sua relação ali dialética, que é esse movimento que as crianças
vão ter na escola, na sociedade, essa relação. Ao passo que elas são incluídas numa sociedade, elas, né, muitas vezes elas não têm uma acessibilidade, por exemplo. E é nesse movimento que muitas vezes o assistente social vai atuar. Seja, por exemplo, numa perícia para saber se está tendo acessibilidade num determinado local para uma criança com necessidades especiais, seja no atendimento para que essa criança tenha o direito da sua saúde, da sua segurança, da sua educação garantida. Então, o assistente social ali no seu campo de estágio ou no seu campo profissional, ele vai lidar com essas situações que mencionam nessa literatura. E também, para além disso, nós, enquanto aqui alunos que estão, né, eu enquanto professora e vocês enquanto alunos que estão tentando ali buscar reflexões no campo de estágio, vocês têm que pensar essas ações desenvolvidas nessa literatura e colocá-las em práticas no seu campo de estágio, que é aqui que nós vamos trazer a questão dos instrumentos utilizados. Quais instrumentos vocês utilizaram no seu campo de estágio? Quais vocês têm que ter ali sempre, né, o seu caderno de registros para vocês anotarem coisas que vocês aprenderam, questões que vocês levantaram, problemáticas que vocês encontraram no campo de estágio. Então, o estagiário, ele é, sem sombra de dúvidas, aquele aluno aquele pesquisador que vai a campo, que vai buscar problematizações para estar pensando, né, durante ali a sua prática, durante a sua carreira acadêmica, para além até mesmo, né, da sua escrita no campo de estágio, que é uma dos critérios para a disciplina, mas vocês têm que sempre estar ali pensando nas questões, nos motivos que você está ali. Quais são os motivos que você vai estar naquele campo de estágio? É só cumprir a disciplina? Não, é se formar um bom cidadão, não só esse cidadão que nós temos hoje, né, que ser cidadão hoje virou sinônimo, né, da gente não ter orgulho muitas vezes, mas você ser um bom cidadão no sentido de buscar ali garantir o direito do próximo, vocês estarem ali garantindo o direito das crianças, dos adolescentes, das pessoas em situações de vulnerabilidade social. Então, quando vocês forem para o campo de estágio, sempre tenham esse motivo de você ali estar se profissionalizando para você ser um bom profissional, para você exercer sua profissão com a melhor qualidade possível. E vocês só conseguem isso por meio desse caráter investigativo, por meio desse caráter teórico, que nós sempre temos que estar com a teoria junto com a gente, para que a gente tenha argumentos diante das dificuldades que a gente encontrar. Então, e também por meio da prática, a observação é importante, né? Essa prática empírica, ela é necessária, mas ela só vai ter bons resultados de fato, quando ela está associada à teoria. E a pesquisa é constituída de técnicas e procedimentos. No estágio é necessário refletir sobre a prática e muitas vezes reconhecer a pesquisa bibliográfica e documental para compreender a nossa sociedade. Mas qual é a relação entre trabalho e educação que temos e qual a defendemos? Então o texto vai trazer um pouco dessa reflexão. Qual é a relação de trabalho que nós temos hoje? Eu ouço muitas pessoas falando que a gente tem que trabalhar porque estudar, né, primeiramente para a gente ter um emprego, para a gente ter, né, uma educação ali, né, para a gente conseguir, né, se locomover. Tudo que a gente faz envolve educação, né, desde a nossa educação familiar até a escolar. Mas qual é a que temos hoje? Vocês fazendo uma reflexão, faço essa pergunta para vocês, depois vocês vão respondê-las para mim. Mas que educação que nós temos hoje? É uma educação que emancipa? É uma educação que torna o sujeito crítico? É uma educação que possibilita uma equidade, né? Possibilidades para todos de forma adequada? Ou nós temos aquela educação da qualidade, né? Da quantidade, a educação que muitas vezes dá acesso a todo mundo, mas ela não dá as condições para que todos permaneçam. Então nós temos que fazer algumas reflexões para a gente chegar ao ponto de
colocar qual educação que nós defendemos. É a educação qual? Aquela que emancipa, que torna o sujeito crítico, que torna o sujeito pensante, que torna o sujeito revolucionário, como coloca muitas vezes a Listaviani, que nós precisamos ter alunos que pensem acerca das condições que nós temos nessa sociedade por meio do coletivo, porque muitas vezes nós temos uma educação, umas relações de trabalho, uma sociedade neoliberal, que é onde se está ali a questão da cidadania, que é a gente manter as condições de desigualdade social que nós temos hoje. Então, a educação ela tem que ser, de certa forma, revolucionária, mas sempre de uma forma coletiva e aquela que não seja autoritária, que seja imposta muitas vezes, que a gente aceite aquilo sem ter reflexões, sem ter bases em estudos de fato, para que ela se concretize. Durante o estágio, é possível que o estudante coloque em prática a formulação da problemática desenvolvida em prática por meio de projetos de intervenção social e assim intervir nas diversas manifestações das questões sociais no campo de estágio e ainda estar habilitado para planejar, executar e gerenciar projetos sociais, tanto públicos como privados. Então, muitas vezes vocês que vão a campo de estágio vão lidar com essas questões que o assistente social trabalha, que é por meio, muitas vezes, ele elabora projetos para trabalhar com essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. E esses projetos, eles têm que estar pautados em um referencial teórico que traga tudo isso que eu falei para vocês. Porque, de certa forma, o assistente social trabalha por meio da educação. Talvez não seja essa educação sistematizada como nós temos ali na educação infantil, no ensino fundamental, que tem todo aquele estudo relacionado à aprendizagem das pessoas, mas o assistente social, ele trabalha de certa forma com a educação, porque ele sempre está ali dentro dos seus projetos, articulando formas talvez de dar uma assistência psicológica para uma criança, para uma mãe ali que às vezes está grávida numa situação de vulnerabilidade social, às vezes faz um trabalho de formações como essas pessoas que estão em situações de vulnerabilidade sociais. Então, o assistente social, de forma direta ou indiretamente, ele está ali atuando dentro da educação. Então, sempre que a gente trabalha dentro da área de educação, é necessário a gente estar com a teoria também relacionada a essas questões que vão abordar tanto a temática do conteúdo como a forma que você vai estar trabalhando essas relações e essas questões com as pessoas, porque assim é possível fazer com que essas pessoas comecem a pensar e refletir acerca da sociedade, entender que elas têm um papel político também dentro da sociedade. Assim com vocês essa semana. Então, quem não conseguiu terminar, de preencher o questionário que eu enviei, termine essa semana. Eu vou dar mais um tempinho aí, Eu sei que vocês trabalham, que tá tudo muito corrido. E aí, para a próxima semana, eu vou enviar um novo questionário que vocês vão responder. Não é um questionário, mas vai ser assim um diálogo aberto. Quem quiser gravar um vídeo falando, pode gravar. Ou quem quiser escrever, que às vezes é um pouco mais tímido, pode escrever. E vai ser sobre essas questões que eu apresentei aqui hoje para vocês sobre o texto. E aí vocês podem colocar perguntas e questões ali sobre o texto que vocês ficaram em dúvida. Eu fiz um aparato geral do texto, mas tem muitas questões ali muito relevantes na temática do livro, que se vocês tiverem dúvida, eu posso estar, conversando aí com vocês. E aí, eu vou também, junto com essa atividade, eu vou enviar para vocês ali, tá preenchendo em relação ao campo de estágio que vocês estão atuando, ou que pretendem atuar, para a gente poder estar ajudando vocês nos projetos de intervenção de vocês. E aí a temática que você pensou em escrever, ou o projeto que você está interessado, para que eu possa, fazer uma pesquisa ali, tá auxiliando vocês com alguns materiais. E eu aguardo vocês na próxima semana. E obrigada, tô gostando bastante da interação de vocês. E vocês já sabem que tem o meu WhatsApp aí, é só me chamar, beleza?
Beijos, até mais!